Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje temos a alegria aqui de ter a nossa 8ª e última edição do ciclo Poética da Educação, Encontros de Reflexão. É uma iniciativa da Associação Grão Saber, mantenedora da Escola Grão Saber, junto com a Escola Livre, que é um braço da associação que vem promovendo cursos e encontros online. Com a proposta de colocar em discussão questões básicas, perguntas centrais sobre educação em geral, com o intuito de tentar entender onde estamos nesse momento, com esse contexto político e social tão confuso que tem trazido tantas dúvidas a todos. Para fazer a reflexão e o bate-papo de hoje, nós temos 2 convidados muito especiais. Valéria Nogueira, euritimista e diretora da Federação de Escolas Waldorf do Brasil. Seja bem-vinda, Valéria. Obrigada, Flávio. Boa noite. Boa noite. E temos também o Victor Wahom, que é professor e coordenador pedagógico, nascido no Quênia.
ex-diretor da Associação de Escolas Waldorf do Leste Africano. Seja muito bem-vindo, Vitor. Thank you so much, Flávio. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado a todos e todas. Então, hoje nós temos esse contexto muito especial aqui para os nossos encontros, porque vai ser esse encontro totalmente bilíngue, com o privilégio de ter tradução simultânea. E eu gostaria aqui, antes de começar, já agradecer muito a participação das tradutoras da Meg Batalha e da Márcia de Camargo, que vão tornar possível essa conversa, esse encontro. Muito obrigado em nome de toda a nossa comunidade. Viu? Eu queria também, então, já fazer uma introdução sobre o tema de hoje. E eu também preocupado aqui para usar as melhores palavras e também não esquecer nada, eu anotei aqui e eu quero, então, começar dizendo que nesse mundo atual, em que tudo caminha a uma velocidade estonteante, onde todos são estimulados a encontrar algo novo todas as manhãs e acostumados a ver diariamente o lançamento de novos produtos, e de estarmos sempre à espera de um rosto novo na televisão, um nome novo em cada área específica, fico me perguntando que espaço de respeito sobrou ainda para conceitos, ideias, propostas e projetos que nasceram anos atrás. Será que o que virou história pode ainda ser considerado algo vivo? Então, apesar da Unesco considerar a pedagogia Waldorf uma pedagogia do futuro e muitas pesquisas apontarem como a pedagogia que mais cresceu nos últimos anos, muita gente considera os estudos e as ideias de Rudolf Steiner, hoje centenárias, atrasadas e sem condições de acompanhar as transformações da sociedade. Então, é nesse contexto que nós entendemos ser muito importante fazer a pergunta: como a centenária pedagogia Waldorf dialoga com os desafios contemporâneos? Então, esse é o nosso tema pergunta, como todos os outros encontros. Esse é o tema pergunta de hoje. E eu convido, então, a Valéria e o Vitor para colocarem cada um a sua visão e o seu entendimento sobre esse tema. Então, para quem está nos assistindo, a gente combinou a seguinte estrutura. Cada um terá até 20 minutos para falar agora inicialmente, e depois desses 20 minutos de cada um, nós vamos conversar os três durante uns 30 minutos, mais ou menos, para aí a gente incluir mais pessoas na conversa, isto é, abrir para o público, abrir para quem está nos assistindo, para fazer as perguntas que podem ser enviadas pelo chat. Né? Então, isso aí, nossa equipe aqui, Ariane e Davi, que estão nos acompanhando na transmissão, vão trazer, então, as perguntas para a gente colocar aqui para todos. Tá bom? Então, essa é a estrutura. Muito obrigado. E eu já convido, então, a Valéria para começar. Ou você prefere que o Vitor comece? Sim, eu estou curiosa em ouvi-lo. Você prefere? Então, tá bom. Então, puder, eu convido o Vitor para começar. Yeah. All right. Thank you so much, Flávio. Thank you so much, dear colleague. Flávio, queridos colegas, agradeço muitíssimo, extremamente animado de falar com vocês à tarde aqui no Quênia, à noite no Brasil, e nos juntarmos a essa bela discussão sobre essa maravilhosa educação com questões contemporâneas que nós vivenciamos. Eu acho
que para mim começar essa conversa, eu quero falar sobre a minha experiência como professor em uma sala de aula. Eu já trabalhei, dei aula por muitos anos nas escolas Waldorf, fiz aqui no Quênia. Uma conferência em Berlim, a celebração de 100 anos ou centenário. E eu lembro que nessa conversa que nós tivemos, é uma história muito simples de algo que aconteceu numa sala de aula, que realmente começou a comunicar para mim mesma sobre o poder desta educação Waldorf. Eu acho que vou repetir para vocês o que aconteceu durante uma manhã na minha sala de aula. Eu tinha já dado a minha aula principal e era o momento dos nossos alunos irem para o intervalo e tocou a campainha para que eles voltassem para a sala de aula. E então, quando eles voltavam para a sala de aula, eu queria lembrar que eram alunos do 5º ano, ano 5º, quando eles voltaram para a sala de aula. 2 ou 3 deles estavam chorando e sei lá, eles não estavam então muito felizes, claro. Então, eu senti que algo tinha acontecido entre eles durante o recreio, o intervalo, que tinha trazido esse tipo de sentimento. Bem, assim que eu comecei a conversar com eles, eu percebi que o que tinha acontecido com eles neste intervalo, eu vou dizer o que foi que os deixou chateados. Bem, tinha uma árvore, tinha uma cerca, era uma árvore muito grande, uma árvore frutífera que estava crescendo ali. Essa árvore, ela estava meio que tombada de uma forma que maior parte dos galhos estavam meio colada nas linhas de eletricidade. E aí, quando as pessoas da área de eletricidade, eles fizeram algo que foi algo impensável, na minha opinião. Ao invés de cortar muitos galhos que estavam ali pendurados nas linhas de transmissão de eletricidade, eles cortaram a árvore toda. E foi o que tinha deixado as crianças tristes. Eles estavam tão tristes naquele momento que aquelas pessoas que trabalhavam para essa empresa de eletricidade tinham cortado a árvore toda. Bem, eu senti que eles não conseguiam racionalizar a raiva que eles sentiam, mas eles conseguiam sentir essa raiva, que eles estavam muito tristes mesmo. E essas pessoas tinham cortado a árvore. E eu perguntei para eles, mas o que eles deveriam ter feito? Eles falaram, deveriam ter tirado alguns dos galhos que eles estavam atrapalhando as linhas de eletricidade ao invés de cortar a árvore toda. Então, eles ofereceram várias soluções de que eu pensaria agora, e naquele momento também, que eles, na realidade, estavam oferecendo soluções de uma forma sustentável para o meio ambiente, uma solução do tipo que nós queremos ter para o futuro. Então, e agora, muitos anos se passaram, e eu quero que vocês imaginem que um desses alunos, naquela sala de aula, se tornou o presidente dessa empresa de eletricidade. E isso nunca aconteceria se eles fossem o presidente. Eles nunca permitiriam que qualquer funcionário, empregado, fosse cortar árvores daquela forma. Então, vocês podem ver que a semente de lidar com os problemas com os quais nos deparamos começam dessa forma. E eu ouso dizer que o motivo pelo qual essas crianças ficaram tão chateados é porque eles estão numa escola Waldorf. E por que isso é dessa forma? Eu vou explicar um pouco mais. Eu creio que nós nos deparamos por mudanças incríveis, aquecimento global, sei lá, escassez de várias coisas, destruição dos oceanos, podemos falar também das várias questões, depredação de toda sorte, o que está acontecendo com esses movimentos rápidos das tecnologias computacionais. Recentemente também passamos agora sobre a pandemia, não é? Então,
não são problemas novos, mas são problemas que estão conosco durante bastante tempo, não é? Mas algo está mudando. Para mim, a pergunta é: o que é novo? O que há de novo com todos esses problemas globais que nós nos deparamos neste momento? O que acontece agora é que há um momento em que alguns desses problemas são problemas considerados sem origem, são problemas deste tipo que nós achamos que são problemas do terceiro mundo, problemas desse tipo que são considerados problemas do mundo em desenvolvimento, mas eu acho que não é onde nós estamos mais. Algo aconteceu, que há uma mudança, que nós estamos nos deparando cada vez mais com esta mudança. Como vocês sabem, em cada contexto de um problema também há possibilidades, oportunidades, e eu acho que, para mim, eu vejo que nós chamamos de problemas globais. Existem algumas oportunidades que nós temos também. A primeira que eu vejo, e a mudança que também eu vejo que está acontecendo, é que há um despertar para estes problemas, e também porque há uma possibilidade de solução para esses problemas globais. E não são problemas para questões, lugares específicos, mas questões que afetam toda a humanidade. E este despertar que eu vejo está sendo manifesto, é visível em várias partes do mundo, de várias formas, mas eu acho que o que está se tornando cada vez mais claro é que nós estamos mais conscientes que o que afeta uma pessoa também, de certa forma, afeta todos nós. Eu quero relembrar para vocês de uma palavra de Martin Luther King, que nós estamos pegos de uma rede inescapável de virtualidade, ou seja, um destino único, que tudo o que afeta um diretamente vai afetar a todos nós indiretamente. Mas eu acho que existe essa conscientização crescente que isso são problemas humanos que afetam a nós todos conjuntamente. A segunda oportunidade que também eu começo a ver que existe, a segunda oportunidade que surge a partir dessas questões globais com as quais nos deparamos, que é essa percepção, essa realização que nós não vamos conseguir resolver os problemas com a mesma forma que criou esses problemas, que criaram esses problemas. Sabemos muito bem que esta frase de Albert Einstein, que nós não vamos resolver os problemas com a mesma forma de pensar que criou estes problemas. Então, o que ele estava tentando dizer, mostrar, é que quando nós nos envolvemos numa repetição de questões, de situações, inevitavelmente vamos ser levados para mais problemas. Então, o que nós precisamos agora? Qual é a solução? O que nós precisamos, no meu ver, ao meu ver, é que as pessoas jovens, elas estão nas escolas, as pessoas que vão às escolas hoje em dia, elas têm uma oportunidade enorme de resolver os problemas globais que nós nos deparamos. Opportunity is that we need to find the solutions that we need to find. Nós precisaremos encontrar soluções diferentes, focadas na capacidade e nos sentimentos do ser humano, coisas em que não começamos sequer a pensar até agora. Devemos começar a nos envolver com isso. E para dar apoio a isso, acredito que nós precisaremos de uma educação que permita que as crianças desenvolvam capacidades que podem ir além dos pensamentos tradicionais, que possam ir além dessas ideias tradicionais. Na minha opinião, eu acredito que essa educação é a Waldorf. Por quê? Porque é essa educação que tenta realmente desenvolver os seres humanos, que se tornarão pessoas capazes de iniciar as mudanças. Senão, vamos voltar para onde tudo isso começou. A educação que surgiu 100 anos atrás, e nós podemos olhar para o ponto em que tudo começou. Naquela época,
A vida estava passando por mudanças, era difícil, havia muita pobreza. Nós estávamos saindo da Primeira Guerra Mundial. Steiner focou de verdade em tentar encontrar e promover uma maneira de pensar, uma maneira de iniciar uma educação para encontrar novas formas da humanidade caminhar juntas, para que todos pudessem viver juntos em harmonia, trazendo paz e estabilidade para o mundo. Uma educação cuja tarefa cultural teria sido reviver a ciência, reviver a religião, e uma educação que também teria ajudado a despertar aquilo que eu gosto de chamar a atividade interior das crianças e dos jovens que viviam na época. No momento, nós estamos enfrentando problemas ainda mais graves. Eu não estou dizendo que os problemas de 100 anos atrás não eram grandes ou graves, eles eram, mas agora nós temos outros problemas diferentes. E eu acho o seguinte, assim como era na época, a educação que poderia ter ajudado a resolver os problemas naquela época ainda é atual hoje, é o tipo de educação que pode ajudar a solucionar os problemas que nós enfrentamos nesse momento. Por quê? Porque as pessoas que realmente precisam enfrentar e solucionar esses problemas, na minha opinião, devem conseguir pensar e desenvolver qualidades específicas. Nós precisamos, em primeiro lugar, de seres humanos que tenham uma sensação de maravilhamento, que consigam deter o conhecimento para nós podermos realmente entender o que se passa e transmitir tudo isso. Imaginem como nós começamos as nossas aulas. Nós temos várias coisas diferentes. Eu olho para a área selvagem, eu vejo a chuva, eu vejo o sol brilhando, nós vemos toda a natureza e podemos continuar sem parar. Esse é o tipo de coisa que nós fazemos nas escolas Waldorf. Nós queremos instilar nos jovens essa sensação de maravilha, essa visão da natureza como algo muito especial. Por causa disso, eles conseguirão começar a enxergar de verdade que se nós interferirmos com o mundo selvagem, com a natureza, de uma maneira insustentável, nós não conseguiremos respeitar e nem nos maravilhar com a natureza, de jeito nenhum. Eu acho que nós precisamos também de pessoas que tenham saltos da imaginação, que tenham flexibilidade, que sejam capazes de inovar, pessoas que tenham a capacidade de pensar fora da caixa, literalmente, e que se esqueçam de pensar em caixas, pessoas que sejam capazes de agregar criatividade e imaginação para os problemas que nós estamos enfrentando atualmente. Nós podemos voltar àquilo que eu mencionei antes, nós não podemos resolver os problemas com a mesma forma de pensar que criou esses problemas, nós precisamos pensar de forma diferente. E essa forma só pode surgir de pessoas que têm a capacidade de ter criatividade, imaginação. Imaginem o que podemos fazer com a nossa educação em termos de tudo isso que agregamos para as nossas crianças e como conseguimos agregar uma flexibilidade da alma para possibilitar as crianças serem imaginativas, serem criativas. Devemos começar num ponto muito focado. A partir daí, é possível abrir todos esses espaços para a imaginação e agregar muita criatividade, conseguindo também viver nesse espaço que diz, há muitas maneiras de resolver um problema, não existe uma única maneira. Eu olho para uma lição muito simples. Em vez de dizer 5 mais 5 é 10, nós podemos começar, por exemplo, com o que é 10? Existem possibilidades infinitas, soluções infinitas. 9 mais 1 é 10, 8 e 2 é 10, 7 mais 3 é 10, 6 mais 4 também é 10, 8 mais 1 é 10. Essas possibilidades, é isso que nós precisamos
agregar para os nossos alunos, para que eles possam olhar o mundo e para que consigam encontrar novos lugares para acessar e para criar novas soluções. E eu acredito que, em termos do problema humano que está afetando nesse momento toda a humanidade, quando nós falamos sobre a capacidade de ser social, tudo o que é preciso para ter uma conscientização forte das nossas sensações, dos nossos sentimentos e de como podemos dar às pessoas a capacidade de serem bons ouvintes, serem sensíveis, capazes de realmente escutar os outros e criar relacionamentos significativos, retornando para a forma como as nossas salas de aula são estruturadas. Nós temos um professor ou professora que se movimenta, que passa essas crianças de um ano para o outro. Imaginem a beleza disso em termos da criação desses relacionamentos significativos, importantes entre seres humanos. Algo simples, como quando nós damos as boas-vindas aos alunos na porta, damos as mãos. Existe aquele momento especial em que o professor se conecta de verdade com cada criança. E aí, quando a criança está na sala de aula, a maneira de lidar juntos com os conflitos. Eu acho que é esse tipo de coisa que realmente pode ser trazido para o grande palco do mundo, ajudando-nos a solucionar esses problemas globais terríveis que nos afetam. Eu posso continuar falando sobre a possibilidade de vermos um cenário como um todo, o cenário global, mas, na realidade, até o momento, a educação Waldorf continua sendo extremamente relevante, porque ela é capaz de realmente criar o tipo de ser humano que será capaz de gerar novas soluções, novas abordagens e novas ideias para solucionarmos os problemas globais que enfrentamos agora. E é claro que não vamos solucioná-los em um dia, nem em 2 semanas. Leva tempo, é claro. E é por isso que eu acho que, como professores Waldorf, nós estamos fazendo um movimento muito poderoso, muito forte, porque, de muitas formas, essa educação dá espaço aos alunos para que eles consigam continuar a desenvolver e a se movimentar em direção a ideias mais profundas, sentimentos mais profundos e uma maior força de vontade. E essa força de vontade tem uma parte importantíssima. Eles terão mais coragem. Nossos alunos, as pessoas que passam pelas nossas escolas, Waldorf, geram isso. Agora eu quero voltar para uma declaração que eu fiz anteriormente. Steiner disse isso. Cada impulso espiritual capaz de melhorar a humanidade deve estar disponível para todos os seres humanos. E é verdade. Quando olhamos para isso, vemos que a educação Waldorf está disponível para tantas pessoas quanto possível. Essa é uma maneira interessante de vermos como é que a educação Waldorf conseguiu abrir caminho em tantas culturas diferentes. Eu estou nos Estados Unidos, falando com vocês no Brasil, eu venho do Quênia. Eu administro escolas Waldorf no Quênia, nós temos escolas Waldorf na China, Israel, na Rússia, em muitos, muitos países. Com isso, nós podemos ver que existe um impulso que está se movimentando pelo mundo e está começando a fazer diferença de várias formas. E eu acredito que ele terá o poder de fazer uma grande transformação. Mas isso não será aceito em muitos lugares onde a nossa educação existe nesse momento. Eu acho que eu gostaria de parar aqui agora por um pouquinho. Eu quero permitir que a Valéria faça a sua contribuição. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Ótimo, já tem muita coisa aí para a gente começar, né? Eu quero só, antes de passar a palavra para a Valéria,
dizer que para quem então veio aqui para o Zoom, né? Não se esqueçam, só na barrinha de baixo tem o globinho, vocês podem escolher a língua para ouvir. Então, ali tem português e inglês, óbvio, então para nós o português. E isso, então, já faz uma seleção aqui, onde vocês vão ouvir a tradução simultânea do que o Vitor estiver falando, tá bom? Então, obrigado, é isso. Vamos continuar. Valéria, seja bem-vinda à roda. Obrigada, Vitor, Flávio, todos aqui, boa noite. Então, ouvindo o Vitor falar, né, a gente vê a dimensão global do que a gente, como o professor Waldorf, tem na mão, né? E aí ele falou de todos esses países onde essa pedagogia está, e a gente fica pensando, mas como é que vem esse impulso? Né? De onde é que vem? Qual é coming toward us? Where is it coming from? Where is this pedagogy being created? It came originally from Germany, and now it's... Qual é o poder dessa pedagogia? Por que ela vem assim, esse crescimento, né? Um crescimento em todos os países, nós praticamente temos pedagogia Waldorf, temos escolas, e é esse, assim, o ponto que eu queria trazer, porque aqui eu estou no Brasil, Vitor, no Nordeste, no Ceará, na capital do Ceará, que é Fortaleza. E a gente tem um país continental, né? Assim, quando pensa no Brasil, você tem regiões, biomas, né? Sotaques, a língua é igual, mas a forma de falar é bem diferente. E aí você fica pensando, de onde é que veio, né, essa origem? O Flávio, quando me pediu para começar a falar um pouco, pediu para falar um pouco da história daqui, né, para a gente entender que esse caminho da pedagogia Waldorf, por trás, tem pessoas, tem criadores, tem Rudolf Steiner, que iluminou e trouxe várias temáticas, e a pedagogia é uma delas, né? Essa pedagogia nasceu num chão de fábrica, né? Foi para os trabalhadores da fábrica de cigarros, Waldorf Astoria, e depois de 100 anos, né, o que essa pedagogia ainda nos fala? Eu vou contar um pouquinho da história da nossa escola, para vocês entenderem que ela é uma história que eu acho que o Vitor também pode falar um pouquinho dela, da história dele, que às vezes é até bem parecida, né? Mas eu cheguei, assim, primeiro eu nasci no dia do professor, já tem uma qualidade aí desse nascimento que a gente não entende, eu já nasci professora, né? E aí, como mãe, como muita gente aqui que conhece a pedagogia Waldorf, se aproxima e tem um interesse por essa pedagogia através dos filhos, né? Como mãe, eu cheguei na pedagogia. Eu já era professora da escola pública, eu sou professora originalmente de educação física, hoje eu sou professora de euritmia, que é uma arte criada pelo Steiner também, que é própria das escolas Waldorf, e é maravilhosa. Depois a gente pode fazer uma conversa só sobre a euritmia. E eu, como mãe, entrei dentro dessa escola. E era uma escola que estava bem no princípio, né? Ela tinha uma figura por trás, uma pessoa. E são esses seres que eu quero chamar a atenção, né? Então, teve uma pessoa aqui, há 30 anos atrás, que olhou para essa pedagogia e disse, tem algo especial aí. Eu quero que ela venha para cá, para a minha cidade, para as pessoas que eu amo. E ela trouxe sem conhecer tanto, mas encantou-se. E esse encantamento é próprio
de quem conhece a pedagogia Waldorf. Esse deslumbrar, esse maravilhar-se que o Vitor falou, que os alunos ficam, nós também ficamos como adultos, quando estamos à frente dessa pedagogia. O que é isso? Como é que pode se ensinar assim, né? Então, ela se maravilhou com isso e trouxe. Inicialmente, ela colocou numa escola pública, junto, porque ela tinha uma fundação, e essa fundação sustentava essa escola pública, mas quando chegou nessa escola, nem os professores não entenderam, chegou uma coisa diferente, que é isso, e não houve entendimento. Então, ela pegou os professores que compreenderam o que era essa educação e levou para eles estudarem. E ficou um período só estudando. Eram 9 professores. E eles estudaram, e vamos abrir uma escola. Eles começaram com um aluno. Já pensou? 9 professores e um aluno? Era sorteado. Enfim, e essa escola, ela foi crescendo e os pais foram chegando, e as famílias foram chegando, e a fundação foi mantendo, né, esse período. Vieram professores do sul do país, do sudeste, das escolas que era Rudolf Steiner, que era a escola referência. Primeiramente veio a dona Leonore Bertalô, que é uma figura maravilhosa, que conhecida de todos nós. Depois o professor Peter Bicarque, e aí a escola foi criando força, volume. A fundação manteve a escola por um tempo, depois a gente foi criando força. Eu entrei como professora de educação física e foram fazendo as pequenas salas, e com dificuldade, escola quase fecha, fecha, abre, essa coisa toda que é próprio de quem está no começo, né? Mas ela resistiu, se fortaleceu. E daquela escola de um aluno, hoje nós temos 300. Nós temos uma associação, uma mantenedora, né, formada por pais e professores, e cada vez mais. E aí é que esse maravilhar-se diante de algo acontece. Cada vez que um pai e uma mãe coloca seu filho dentro da escola Waldorf, eles entram nesse maravilhamento, podemos assim dizer, né? Então, essa escola que antes era mantida por alguém, esse primeiro ser que teve a ideia, que levou a ideia, cresceu, e agora ela é uma escola associativa, se mantém, abriu já uma segunda sede, ganhou um terreno belíssimo, de 22 mil metros quadrados, próximo. A gente não tem ainda sede própria, a gente está em casas alugadas, próxima a uma área verde linda, e assim, e aí você vai percebendo que há algo realmente de muito especial. Não são só os alunos, os nossos alunos, que se maravilham com tudo isso, as famílias, né? As famílias estão aqui, e a gente sabe que trabalhar na associação é difícil, não é fácil. Trabalhar de forma associativa é bem difícil, né? E as outras coisas se avolumam quando a gente começa a ter escolas, né, com esse padrão. A nossa escola foi a primeira do Nordeste, e agora a gente já tem várias no Nordeste, jardins, escolas de ensino médio, e no Brasil a gente tem muitas escolas. A gente tem hoje 257 iniciativas. Então, tem 22 estados do país que têm escolas Waldorf. E a gente fica... E houve um crescimento muito grande de 10 anos para cá. Eu não sei se você sente isso, Vitor. De 10 anos para cá, esse crescimento foi, assim, um boom. O que é isso? É uma pedagogia com mais de 102 anos, precisamente. Por que ela cresce agora? Né? O que traz esse crescimento? Poderia, se não fosse uma coisa que fosse boa o suficiente, já ter desaparecido.
mas ela está, assim, em crescente. E para ela se tornar, né, atuante no mundo, ela tem que estar sustentada por escolas, por pessoas, por associações, por federações. E aí é onde entra o papel das federações. O Vitor foi, ou não sei bem, o Flávio falou, né? O presidente da federação do leste da África. Eu agora faço parte da federação das escolas Waldorf. E esse crescimento requer responsabilidade. E a responsabilidade é com cada iniciativa que abre, com cada núcleo de escola que se forma, né? Porque a gente tem uma preciosidade nas mãos, né? Essa preciosidade é necessária ser cuidada. E como é que a gente cuida com responsabilidade, né, de algo que é necessário? A fala do Vitor foi muito linda, porque ele trouxe toda a necessidade do mundo para termos escolas Waldorf no mundo, sabe? Com a qualidade e com um olhar para aquele que é o mais importante, o ser humano. Esse serzinho em desenvolvimento. E aí, como federação, como diretora da federação, eu quero falar aqui algumas coisas que estão acontecendo para vocês que estão aqui no Brasil e o pessoal de fora também. Então, a federação, o que ela faz? Ela zela pelos princípios da pedagogia Waldorf, né? Ela acompanha o desenvolvimento dessas escolas, valoriza como potência os saberes de cada região, porque imagine, o nosso país, em cada região, é uma diversidade enorme. Então, o que acontece aqui no Nordeste de música, de ritmo, de folclore, de tudo isso é diferente do que acontece lá no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste. Então, essa diversidade ela é necessária ser respeitada. E por isso que a pedagogia Waldorf está em tantos países. Porque ela é respeitada em sua essência. Cada região, cada país, cada nação tem a sua identidade. E por que ela se firma? Porque há um respeito. Por quem? Pelo ser humano. E o ser humano, cada um é único. Então, há um caminho, né, de cuidado com essa joia, que são as escolas. Hoje nós temos 257 iniciativas, né? E tem as iniciativas que a federação também abraça, que são 25 iniciativas que estão no cunho social. Que são essas iniciativas sociais? São iniciativas públicas, né? São às vezes, adotadas por outras instituições, né? São iniciativas que funcionam em contraturno das escolas. Por exemplo, tem a Escola Micael de São Paulo, ela tem o seu contraturno noturno de graça para as crianças, para os jovens, né? Para o ensino médio. A gente tem a Monte Azul, que é uma associação instalada lá em São Paulo há muitos anos atrás, né? Ela começou lá na casa da Dona Uter, e hoje ela abrange muitas coisas dentro de um núcleo de pobreza, de favela aqui no Brasil, lá em São Paulo. Né? Tem a Escola Horizonte Azul, que é mantida pela mantenedora da Rudolf Steiner. Então, há um caminho de abraçar essas escolas dentro da federação, porque é necessário. A gente não pode, como ser humano, professor, achar que essa educação é só para quem pode pagar. Ela é necessária para o mundo, para a responsabilidade que a gente tem com esse planeta que a gente vive. Então, se ela é dessa forma, a gente precisa, sim, trazer isso para todo mundo e fazer com que isso se torne uma política pública, que em vários cantos já tem escolas públicas aqui, né? Temos em Nova Friburgo, aqui no Nordeste, Aracaju também tem. Então, a gente tem a federação trazendo um suporte para essas escolas em quê? Em formação de professores, porque é de nossa responsabilidade ter professores dignos para essas crianças, dignos do papel que está fazendo. Né? Então,
tem um apoio à própria escola para a questão jurídica, porque dentro da pedagogia Waldorf tem todo um processo que não é comum. Não é comum. É claro que a gente, como escola, atinge a legislação brasileira, a gente atinge muito mais, mas é necessário que a gente esteja, cada país tem as suas leis, e muitas vezes as escolas são barradas, não dão frutos, porque a lei não permite tal e tal forma de ensinar, né? E a gente tem a federação fazendo esse caminho junto com a gente. Então, assessoria jurídica, né? Fórum de tutores, são pessoas que vão nos diversos estados, né? Ajudar, encaminhar, ver a questão pedagógica da escola. Então, tudo isso é uma responsabilidade. E a gente tem um crescimento de 200%. Imagine, o nosso país cresceu 200% em termos de escolas agora no último ano. E aí a gente vai cada vez mais se atualizando, sabe? Se atualizando como federação para poder dar suporte a essas escolas. Então, a gente está desenvolvendo um processo novo de filiação, em que a gente faz uma classificação de 0 a 5, não como nota, mas dizendo que é 0, que ainda está no berço, no nascedouro, são escolas que estão ainda, né, são bebês. E aí, essa escola de 5 anos são escolas que já têm algum tempo, como a nossa, que tem 30 anos, né? E aí, a gente criou uma forma de dar apoio a todo esse caminho de todas as escolas e de pegar essas escolas que já estão há muito tempo e elas serem fonte geradora de outras escolas. E a gente criou o selo Waldorf. Esse selo Waldorf é um selo que traz, não é excludente, mas ele traz uma autoavaliação das escolas, tentando chegar a essa excelência dentro da pedagogia. E aí, com esse tema que o Flávio trouxe para a gente aqui como desafio, né, o que essa pedagogia ainda tem a contribuir, eu vou trazer aqui para vocês um dos itens, né, para esse selo Waldorf, que é assim: a escola vai fazer um plano de desenvolvimento institucional Waldorf, né? Esse plano ele vai ser visitado pela escola sempre, mantendo dos 5 anos, ele reavalia, a gente reavalia tudo e vai. E uma das coisas um dos itens, um dos pontos é o seguinte: a escola posicionar-se a respeito de temas contemporâneos. Quais são esses temas? Né? E aí são temas que faz isso na sociedade, traz uma virada, e é importante que a gente se atualize neles. Então, dentro desse plano, né, a escola vai ter que ter um programa de inclusão de crianças com deficiência e dificuldade de aprendizagem. A gente já tem muito, né? É isso, mas isso vai ser parte do programa da própria escola, né? As crianças chegam para a gente. Às vezes são crianças que têm algum diagnóstico, alguma coisa, mas às vezes não é isso, é porque estão saturadas desse sistema educacional que está aí fora. E agora, nessa pandemia, a gente pôde ver isso concretamente. Como eu vou falar, ser bem franca para mim, sabe? Eu acho que acaba com uma infância se colocar uma criança para assistir aula atrás de um computador, ou de coisa bem pior. Isso é, para mim, um pecado. Então, voltando ao tema que eu estou falando, né? Então, a política de acesso e inclusão de minorias na escola. Isso é importante a gente falar. Crianças e jovens de baixa renda, negros, indígenas, LGBTQIA+. Isso não é uma escolha individual, isso está, a sociedade está aí. E eles têm, e a gente tem como escola, como instituição, como o ser humano, acolher essas pessoas, né? E trazê-las também para nós. E eles terem o privilégio, e eu falo sinceramente, é um privilégio ter uma educação numa escola Waldorf. Então, trabalho social comunitário, as escolas têm que fazer isso, porque isso é o que faz a mola mexa se movimentar, né? Fazer esse caminho, eu recebo e eu dou, né? Eu entendi aqui e eu posso doar, e um jovem pode fazer isso. Então, fazer esse trabalho comunitário é fundamental para os nossos jovens. Sustentabilidade ambiental, uma fraternidade econômica.
A nossa escola tem um fundo fraterno e isso ajuda as pessoas a se manter dentro da escola. E é importante, a escola tem que funcionar, ela tem que ter dinheiro para pagar os professores, e isso é um problema muito sério para as escolas Waldorf. Elas estão sempre no vermelho. E a gente precisa, né, de alguma forma, fraternalmente, fazer com que a escola funcione. Então, tem outras coisas que é política de contratação, cargos e salários de professores, e ações sociais no currículo da escola. Então, tudo isso está, de uma forma, ligada a esse tema e institucionalmente também ligado, porque a federação trouxe isso como tema, nesses temas contemporâneos que a gente coloca aqui, a educação Waldorf. Então, a gente, como federação, traz esse tema, assim, como norma, como algo que deve ser visto, mantido e atualizado. Essas escolas sociais, elas são, assim, para mim, muito caras. Eu sou professora de escola pública, sou professora aposentada agora, mas eu passei a minha vida toda sendo paralela à escola Waldorf e à escola pública. Para mim não fazia muita diferença, né? O que eu fazia lá, eu fazia aqui, na escola pública, na escola Waldorf. E os meus alunos diziam assim, professora, mas a senhora está estudando aquela... Porque eles foram assistir o espetáculo da minha formação de euritmia. A senhora está estudando aquilo? Passou 5 anos estudando? Eu digo sim. E fiz com eles dentro da escola pública. E foi muito lindo, porque a compreensão da arte não passa por aqui, passa pelo sentir. Eles são artísticos, são extremamente artísticos. Independente de onde você está, qual é a pedagogia que você está fazendo, qual é a escola, a arte chega e domina. É incrível. E é isso, a grande sabedoria que está nessa pedagogia, usando a arte como a arte da pedagogia, é a arte de ensinar, que é assim que o Rudolf Steiner chama. Nós somos artistas quando nós estamos diante das crianças, dos jovens. Então, assim, uma escola desse nível, ela não tem como não ser atual. Ela é e será sempre atual. E cada vez mais necessária. A gente tem também, agora, iniciativas bem interessantes também, que é a pedagogia do fazer, que é a pedagogia Waldorf, ampliada pela pedagogia do fazer. Eu não sei se o Vitor conhece, mas aqui tem o senhor Peter Gutendorf e o nosso querido Peter Bicark, que é nosso tutor aqui da nossa escola e é grande companheiro nosso, que eles estão nesse trabalho da pedagogia do fazer. E o que é a pedagogia do fazer? É a pedagogia Waldorf ampliada um pouco mais, e agora a gente vai para a terra, essa terra que nos sustenta. Então, eu vou para a terra, eu vou lidar com a terra, eu vou arar, eu vou plantar, eu vou colher. Isso é uma escola. A terra é uma escola. E mais a pedagogia Waldorf junto. E aí eles cuidam dos animais, tem um ritmo, passa o dia todo na escola, tem a primeira tarefa que é isso, é cuidar de cada... Estão tudo dividido. Eu fui conhecer a Waldorf Rural Turmalina, é a coisa mais linda, o lidar das crianças com isso. Então, e tem a querência também lá no Rio Grande do Sul. Então, são iniciativas que nos mostram que eu tenho que cuidar desse ser humano, eu tenho que dar oportunidade aos jovens de perceber. Primeira coisa que eu acho em relação a esse nosso tema, eu tenho que dar oportunidade à criança, à primeira infância, de ser criança. Eu tenho que dar oportunidade ao brincar. Eu tenho que dar oportunidade ao subir na árvore, ao correr, a escorregar, ralar o joelho, sabe? Ser criança, gente. O que a gente está fazendo com esse serzinho que acabou de sair, que está no mundo, será que a primeira infância, primeiro setênio? Sabe? É necessário, é um direito da criança brincar. É um direito eu me expandir, sabe? É um direito eu ter experiências.
E aí, muito cedo, já essa criança já estão querendo ensinar a ler, já estão querendo botar um tablet na mão da criança, já estão querendo que ela fique toda arrumadinha, sentada numa cadeira, vendo um determinado conteúdo. Isso é um crime. Isso é um crime. A pedagogia, Waldorf, se esmera. A criança de 0 a 7, esse primeiro setênio, é para ela desenvolver as capacidades. As capacidades estão dentro dela, ela precisa correr, ela precisa subir em árvore. Quando é que a gente vai subir em árvore se não for nessa idade? Então, muito legal, Valéria, já que, né, muitas provocações aqui. Eu fiquei pensando aqui já também para talvez até o Vitor queira já imediatamente falar, mas eu vou colocar aqui uma questão, porque eu acho que também esses nossos encontros têm eu acho que esse objetivo também de como que a gente encontra uma concisão de importâncias, vou colocar assim, né? Quer dizer, vocês dois deram esse destaque para o aspecto humano, né? Para a individualidade, para o ser humano, e também agora você trouxe bastante isso dessas escolas, né? Quer dizer, essas iniciativas, e que eu acho que depois eu gostaria muito de ouvir do Vitor também da experiência dele na África. Mas eu queria só colocar essa questão, que isso é uma coisa que nós também aqui, com uma escola nova como a nossa, que tem só 6 anos, né? Eu fico pensando como é um tema importante, que quer dizer, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental ou mesmo no ensino médio, os jardins e as escolas Waldorf costumam estimular o nascimento de uma comunidade ao seu redor, né? Quer dizer, isso é natural, vamos dizer. Sejam associativas, sejam escolas privadas, né? Não importa. Tem uma comunidade que se forma. E eu fico me perguntando aqui, quer dizer, nós estamos nos perguntando sempre quais são os valores, e aí trago isso para vocês, né, que vocês acham que esses coletivos precisam preservar. Quais são os valores que eles precisam estimular? Fica aí a questão. Não sei se o Vitor gostaria de falar agora um pouco. Sim. Vamos revezando, né, Valéria? Vamos revezando. Nós estamos sem áudio. Só um minuto. Oh, yes, yeah, sorry about that. Oh, desculpem. Então, Flávio, você falou sobre algo extremamente importante. Quando nos reunimos brevemente, nós tivemos algumas trocas de ideias, certo? Antes dessa reunião hoje, mas eu acho que eu mencionei que, na minha opinião, as coisas mais importantes relacionadas à escola Waldorf é exatamente aquilo que você mencionou, ou seja, elas são formadas pela comunidade ou começam sendo formadas pela comunidade antes de você perceber. Elas se tornam o lugar onde a comunidade realmente se reúne, fica em comunhão, digamos. Eu quero dizer, se torna o lugar onde a comunidade se reúne realmente. Quando você me perguntou sobre os valores, que valores as escolas Waldorf devem preservar, é esse senso de comunidade. Porque, conforme nós sabemos, nós não podemos existir isolados como seres humanos. E como nós não conseguimos viver isolados, a comunidade se torna um aspecto importantíssimo. Eu poderia ir além e fazer uma declaração. Os seres humanos se sentem preenchidos quando estão em comunidade. Sem a comunidade, nós não nos sentimos completos, preenchidos. Nós queremos encontrar as pessoas, e não apenas na comunidade. Nós também queremos encontrar pessoas que estejam em uma comunidade conosco e que pareçam compartilhar os mesmos valores que nós temos.
E esses valores incluem enxergar o outro ser humano como um companheiro, conseguir ouvir uns aos outros. Eu já mencionei isso antes, temos que ouvir uns aos outros de verdade, caminhar juntos. Esse senso de comunidade é algo que nós precisamos preservar e nós precisamos continuar a fazer isso e ajudar isso a florescer nas escolas Waldorf. Mais uma coisa que eu gostaria de dizer é algo que a Valéria mencionou no final. Nós devemos realmente ser os defensores, devemos proteger a infância. Nós devemos ser os protetores da infância, porque o que está acontecendo é que a infância está se perdendo de diversas formas. As crianças perdem a oportunidade de brincar, estão sendo forçadas a aprender a escrever e ler muito, muito cedo. As crianças estão sendo expostas a materiais aos quais não deveriam ser expostas numa idade muito jovem, através da TV, computadores, tudo aquilo que você mencionou antes, Valéria. Se nós quisermos ter sucesso, nós devemos continuar a ser os guardiões, os protetores da infância. Devemos proteger a beleza daquilo que as crianças devem poder vivenciar na primeira infância. Maravilha. Obrigado, Vitor. Valéria, você gostaria de complementar? Ou de colocar a tua visão, né? Sim. Eu acho que a gente passa os 3 primeiros setênios, né, dentro dessa rede escolar, né, desse ninho escolar, né? No começo, né, o mundo é bom. No meio do segundo setênio, o mundo é belo. Depois, o mundo é verdadeiro. Isso é uma tríade, né? Que a gente olha para ela e olha, sabe? Esse primeiro setênio é esse que o mundo é bom porque eu sou cuidado. É bom porque eu posso ser criança, eu posso me experienciar tudo, né? Eu posso me sentir segura e cuidada. Então, para um ser humano se sentir cuidado, ele tem que estar com outro ser humano. Isso é uma lógica, não existe ser cuidado por uma tela. Quando eu estou sendo cuidado por uma tela, eu me sinto abandonado. É esse o sentimento, é de desamor. Então, por isso que há essa oportunidade de vivenciar esse jardim dentro da escola Waldorf, dentro de um espaço em que ela é bem cuidado, né? Que não está preocupado com essa cognição, porque ela vai ter tempo na vida para isso tudo. É tão importante. Por isso que essa pedagogia é tão atual. Então, lá, quando o mundo é belo, que é no segundo setênio, eu tenho o direito de estar no mundo belo. Eu produzir beleza. Aí eu posso pintar, sabe? Isso faz com que a criança se sinta num caminho de plenitude, porque o ser humano é um artista. O ser humano é o único que é artista. E eu tenho que desenvolver esse potencial. Aonde é que eu vou desenvolver esse potencial? Nas escolas por aí não desenvolve, sinto muito dizer. Na escola Waldorf, sim. Ele sai tricotando, tocando, cantando, fazendo euritmia. Imagine a gama de situações, desenhando com carvão, desenhando com aquarela, fazendo marcenaria, a possibilidade desse ser que passou por uma educação desse tipo e tenha todas as outras matérias. Aí, quando eles chegam lá no ensino médio, que o mundo é verdadeiro, eu já senti um mundo bom. Eu já observei que o mundo é belo e eu posso fazer beleza no mundo. Eu tenho certeza que lá eu quero o mundo verdadeiro e eu vou lutar por esse mundo verdadeiro quando adulto. Sabe? E esse é um caminho tão bonito de ver, sabe? Que gerar gratidão, amor e obrigação também nesse período. Gratidão, amor e dever, obrigação com o outro, com o mundo, leva a criar um ser humano, um adulto, que tenha capacidade de julgar, de pensar
e de sonhar por liberdade e sonhar por essa liberdade contribuindo para esse mundo. Sabe, quando o Vitor trouxe, né, dentro da fala dele, essa questão da destruição desse mundo, do caminho que está ruim mesmo, a gente precisa muito e muito mais de escola Waldorf para ter condições de ter pessoas que foram educadas com uma visão de que vale a pena lutar por esse mundo. Vale a pena eu ser a pessoa que faz a diferença. Vale a pena eu ser o presidente da companhia elétrica lá para a árvore não ser cortada. Uhum. Então, eu acho bem interessante isso que você trouxe agora, Valéria, porque, bom, eu sou ex-aluno Waldorf, né? Eu estudei na Rudolf Steiner, na primeira escola aqui no Brasil, né? E me lembro muito desse tema quando estava já terminando, né, saindo, depois no final ali do 12º ano, essa questão das artes, né? Quer dizer, não, então já se falava naquela época, isso faz tempo, né? Já se falava disso, né? Não, então os aluno Waldorf vai virar tudo artista. E, para mim, tem uma questão aí bem interessante para a gente pensar. Primeiro que, não, né, assim, na minha turma, que até hoje se relaciona, se fala, né, nós temos contatos, temos um grupo no WhatsApp, tem talvez o quê? 10% da turma se encaminharam para o lado artístico, né? Agora, a gente também está vivendo, de outro lado, uma realidade aqui no Brasil, onde tiraram filosofia do currículo, tiraram artes, quer dizer, música mesmo entrou, saiu, né? E para mim tem aí já que a gente também falou antes de valores, né? Uma questão: qual a importância das artes nas outras áreas, né? Quer dizer, será que engenheiro não precisa né, ter contato com as artes? Será que um advogado, um médico, né? Quer dizer, aí que eu acho que é né, tem um grande pensador italiano que discute a inutilidade do útil e a utilidade do inútil, né? E para mim está nessa grande discussão hoje, né? A arte no Brasil até hoje ainda é tida como uma coisa inútil, uma coisa feita, né? Ela é pelas mídias encantada para que as pessoas sonhem em fazer sucesso, não fazer arte, né? Então, por exemplo, para mim essa é uma boa questão para a gente refletir aqui, né? Não sei o que o Vitor acha disso. A gente precisa da arte nas outras áreas? Thank you, Flávio. Muito obrigado, Flávio. Albert Einstein, ele fala de algo muito interessante. Mesmo os maiores artistas são cientistas. Imaginação é melhor do que conhecimento. Conhecimento é limitado. Imaginação, ele gira, faz o mundo girar. Eu creio que a maior tragédia que pode acontecer em uma escola é quando os jovens eles se juntam em uma escola e a escola se torna tentando fazer com que eles se tornem algo, fazendo que eles devem ser médicos, professores, advogados, dizendo que eles devem se tornar alguma coisa e eles têm que pensar neste caminho, senão nós vamos perder essa imagem maior. O que nós estamos fazendo é trabalhar dos aspectos externos que podem influenciar o aprendizado da criança. O contrário é o que deveria acontecer de forma ideal. Nós devemos ver cada criança que chega até nós como uma criança que contém um potencial vasto,
que pode ir em qualquer direção que ela queira, ele queira. A nossa tarefa como professores, como donos de federações, ou diretores de federação, trabalham nas escolas, e ver que cada criança carrega algo que ela pode desvelar, revelar. Quando saírem das escolas, elas estão equipadas com capacidade que podem ser transferidas para qualquer situação da vida, ou seja, isso significa que se eles escolherem um certo caminho e perceberem que este caminho não funciona para eles, eles têm capacidade suficiente neles para escolher um outro caminho. E é isso que é ser um artista. Não é necessariamente ganhar ou, sei lá, ser um pintor ou alguma outra arte, mas é nós conseguirmos trazer a capacidade que são inerentes em cada um de nós para que nós possamos ajudar, resolver as questões do mundo. É isso que para mim é ser uma artista, um artista. Flávia, esse tema aí que você traz é um tema tão interessante, porque se a gente sabe, né, que o ser humano é essa potência para tudo, como é que eu, como escola, ou como quero definir o que ele vai ser lá no comecinho? Porque muitas vezes é assim, a profissão do fulano é lá no jardim de infância. Aqui, pelo menos no Brasil, acontece isso. Então, ele vai fazer todo um caminho dessa forma. Isso é uma concepção muito materialista de ver o ser humano. Porque a gente esquece que a gente vem com a missão. E essa concepção, né, que a gente sabe, a gente estuda isso na antroposofia, as pessoas trazem algo dentro de si para desenvolver aqui na Terra. Como é que eu, audaciosamente, defino um caminho desse? E isso é tão fácil de ver. Tem tantas pessoas que estão lá numa profissão, ganhando até dinheiro, mas estão com uma depressão terrível, né? Que não consegue ser outra coisa no mundo e queria... E algo, às vezes, vinha dentro dele, eu quero tocar guitarra, eu quero ser cantor, eu quero ser artista, e o pai ou a mãe, não, isso aqui não vai dar dinheiro, vai estudar, isso aqui. A pessoa vai. Vai, porque ele é um jovem, está num momento ali de decisão. E, cara, eu não dei oportunidade para esse jovem ser outra coisa. Que coisa que fazem. Né? Então, assim, há uma missão dentro de cada um de nós. Né? Nós não estamos aqui reunidos à toa. Né? Esse encontro ele é um encontro muito favorável para a gente discutir certas coisas. Mas há um caminho também espiritual nesse encontro. Né? Então, isso, para mim, é uma concepção materialista do mundo. Que faz essas funções. Sem dúvida, sem dúvida. Então, é exatamente para mim essa questão, né? Quer dizer, como que a gente consegue colocar no mundo, e agora eu estou falando em linhas gerais, lógico, né? Porque isso, o que eu falei antes, se refere para quem não conhece a pedagogia ou vê externamente, né? Sem ter uma relação mais próxima, né? Quer dizer, e é isso que também me chama a atenção, que isso também para mim seria uma pergunta interessante para colocar para o Vitor, né? E aí trazer também a tua experiência como professor e como coordenador pedagógico tanto no Quênia quanto nos outros países, pelo que eu entendi que você atuou, né? Quer dizer, como que essa pedagogia consegue se difundir, né? Porque essa para mim é uma questão, né? Nós estamos aqui fazendo um exercício com esse projeto, por exemplo, de difundir certas, vou colocar aqui modestamente, reflexões, né? A gente escolheu um espaço, elegeu essa série de encontros para a gente poder pensar sobre esse assunto, ou esses assuntos todos que estão conectados com esse conceito, vou colocar aspas, pedagogia Waldorf e antroposofia, né? Mas como que isso vai para o mundo, né? Então, eu fico me perguntando isso também, que experiência você teve
junto com a associação, ou também, óbvio, como professor no Quênia? Yeah. So I want to take two examples. Eu quero dar 2 exemplos de 2 escolas, uma no Quênia e a outra escola na Uganda. Vou começar pela escola da Uganda, uma escola, ele disse o nome da cidade, desculpem, não entendi o nome do nome, mas questões relacionadas ao habitat dessas escolas, as árvores. E depois que desenvolveram essa escola para crianças na escola, distribuíram árvores para as crianças e não pararam de distribuir as árvores. Eles iriam fazer esse segmento das crianças em casa para ver aonde que eles iam plantar as árvores e a forma que essas crianças estavam cuidando das árvores. Os professores iam na casa das crianças, iam ver o progresso dessa árvore, como que as crianças cuidavam dessas árvores. Bem, isso se tornou muito visível na comunidade rapidamente, porque as árvores começaram a crescer e antes das pessoas perceberem, realizarem aquele ambiente de onde as crianças vinham, começou a passar por uma mudança e começou a ficar verde novamente. Este é um dos exemplos de Uganda. E nós percebemos que no final de cada ano, setembro, outubro, novembro, nós tínhamos essa questão que a maior parte das culturas que existiam na cidade de Nairobi, das comunidades judaicas, hebraicas, cristãs, muçulmanas, eles todos têm esse aspecto de luz que celebram de uma forma ou de outra, mais ou menos entre esses meses que eu disse antes, setembro, outubro, novembro, e a escola teve uma ideia brilhante de começar algo que chamavam Festival da Luz. E durante estes festivais da luz, toda escola iria apresentar uma peça, uma data específica em dezembro, e o tema dessa peça seria levar algo que começou na escuridão e foi transformado ou se transformou em luz. Eu digo para vocês que no 4º ano dessa iniciativa, a participação nestas peças era tipo lotado, não tinha espaço, ninguém conseguia assistir essas peças mais. As pessoas ficavam sentadas em pé e, sabe, não era apenas as pessoas das comunidades dessa escola, mas gente de todas as partes vinham assistir a essas peças de teatro. E eu creio que essa educação começa a ser efetiva quando conversa com as comunidades onde está, quando as comunidades começam a observar, a ver ela própria dentro dessas escolas como um reflexo delas próprias nessas escolas. Eu posso me ver nessa escola, na escola de Nairobi, por exemplo, eu me vejo lá, dentro também dessas outras escolas de Uganda. Então, essas iniciativas, aonde essas escolas existam, estejam, ela tenha, a sociedade se reflita dentro das escolas. Não precisamos falar de escola Waldorf, porque ela própria fala por si, e eu acho que é isso que nós devemos fazer, aonde nós estejamos, as escolas, elas têm que trabalhar com a educação, esteja em um diálogo contínuo com as comunidades nas quais estejam localizadas. Ouvindo já me emociona de pensar, né, que é isso, né, mesmo, esse sair dos muros, né, quer dizer, que esse é um desafio, eu fico pensando, né, em qualquer lugar, né, Valéria? Fale. Eu achei muito lindo o Vitor falar, eu fiquei imaginando, né, que evento acontecendo, era esse, né? que evento grandioso. Aí, é interessante, né? Porque esse evento que foi feito pela escola, né, de Nairobi, que o Pito trouxe, foi para fora, foi para a comunidade. Aí eu quero contar para vocês um evento também que a gente fez aqui em Fortaleza.
Eu falei para vocês, quando eu estava conversando sobre o nascimento da escola, a biografia, mini biografia da escola, que a gente ganhou um terreno, né? Um terreno bem grande. Uhum. E aí a gente ganhou esse terreno de uma família que nos doou essa área, uma área linda, belíssima, só que a gente não tinha dinheiro para fazer a construção, nem o projeto, nem nada. Zero de dinheiro. Né? E aí a gente começou um projeto dentro da escola. O projeto, olha, o nome do projeto, Viver para Valer. Viver para Valer, era o nome do projeto. Esse projeto, a gente está numa cidade, né? Uma cidade populosa. Fortaleza é uma cidade bastante grande, 6 milhões de pessoas e tal. E aí, a escola, né? A escola Waldorf, todas as escolas, elas fazem as coisas dentro, né? São João, vem um ou outra pessoa e tal, de fora, parente, amigos e tal, mas não tem esse sair, essa agregar a cidade. Poucas vezes a gente consegue fazer isso. Então, a gente, com esse projeto, quis fazer isso. A gente lançou, olha que ousado o negócio. Nós tínhamos um pai que era ligado à publicidade e ele lançou um projeto, Projeto Viver para Valer, a ideia do projeto. E nós tivemos um manual, olha, o nome do manual, o Manual da Felicidade. Esse Manual da Felicidade, pena que eu não tenho nenhum aqui, está tudo com o meu neto, que tem, está com ele. Isso foi há 3 anos atrás. O Manual da Felicidade eram atividades que nós fazíamos na escola. Receita de bolo, receita de pão, um joguinho que tinham que cortar, as tabuadas, desenho de forma, tudo isso. Era o Manual da Felicidade. Aprender a fazer pipa, soltar peão e tudo. Então, o nosso intuito era vender os manuais, que eram baratinhos, junto com um produto, gente, que era a gente levar a brincadeira para as crianças. Então, se juntou a comunidade da nossa escola, a gente montou pular corda, jogar peão, andar de perna de pau. Tudo isso eram atividades que a gente levava para as praças, levava para os ambientes, ia não sei para onde, vendia peão, vendia corda, ensinava a menina a pular de corda, a andar de perna de pau nas praças da cidade, nos parques e também dentro dos shoppings. Isso é inusitado, sabe por quê? Porque a gente da Escola Waldorf, nós que fazemos parte dessa comunidade, a gente é um pessoal que está mais ligado à natureza. Não costuma ir para shopping. Não é do nosso feitio, a gente é da feira, a gente vai para a feira, a gente não vai para shopping, a gente vai para a cidade. Mas a gente viu que havia uma carência tão grande nesses frequentadores de shopping que a gente articulou e conseguiu uma praça próxima à praça de alimentação, num shopping grande aqui da cidade, e vamos lá, vamos levar. Aí a gente montou, dentro dessa praça, as estações. Aí tinha uma cama de gato, que os meninos tinham que passar por dentro do elástico, tinha andar de perna de pau, tinha fazer tricô, tinha bordar, tinha os kits de bordado, e a entrada desse espaço era o Manual da Felicidade. Pagava para o Manual da Felicidade, entrava e brincava. Gente, não foi brincadeira, não. A gente passou 3 meses fazendo esse negócio, a comunidade todinha da escola, os pais, os professores, todo mundo, as crianças, indo fazer essas feiras, esses encontros. E teve um dia que isso foi muito interessante, e por isso que eu quis relatar isso. Porque esse shopping é um shopping grande e ele tinha várias estações, várias praças. E vizinho a nossa, assim, não tão vizinho, mais próximo, tinha um parque montado, que era aquele parque bem Disney, sabe? Aí tinha videogame, tinha aquelas coisas bem estruturadas. Era um parque completamente diferente do nosso, que o nosso era menino jogando de bila, jogando de bola, bola de gude. Olha, teve uma hora
que a gente olhou, era no térreo, a gente olhou de cima, o parque aonde estavam os jogos, os games, não sei o que, estava vazio. E a nossa pracinha de brincar de corda, de pular, de bordar, de fazer rabo de tigre, estava lotada. E aí a gente entendeu que, sabe, essas crianças que os pais estão lá dentro dos shoppings também merecem. E eles devem conhecer. E a gente divulgou a pedagogia Waldorf, vieram famílias para a nossa escola por conta disso. A gente já estava sendo, era solicitada, eram as mães ligando, quando é que vocês vêm de novo? Mas a gente não tinha, a gente é professor, a gente não é animador. Mas isso foi uma coisa tão bonita que aconteceu, sabe? Quando o Vitor relatou isso, eu me lembrei também desse período, e a gente conseguiu juntar o dinheiro para pagar o projeto da escola, né? Todo o projeto. Então, isso mobilizou a comunidade e o projeto começou a sair. A gente ainda está com ele, porque depois dessa pandemia, tudo dobrou, e a gente agora está precisando agora de um aporte de dinheiro para poder começar, né? Mas isso foi uma coisa muito interessante. E é forma de você levar a pedagogia para o mundo também. Uhum. É isso que eu ia falar. Que incrível, né? E tem aí essas experiências. Eu fico encantado aqui e estou aqui com essa função também de ser o homem do relógio, né? A função chata, mas realmente adoraria continuar aqui. A gente teria muita coisa, mas nós vamos ter que marcar uma rodada, uma nova rodada desse encontro. São 8h32, né? Então eu queria abrir, ver se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer colocar, trazer alguma questão, quer dizer, quem está aqui conosco no Zoom, se quiser só abrir o microfone ou mesmo a câmera e trazer a sua pergunta, se quiser escrever no chat. Fiquem à vontade. Agora, eu sei que não teve ainda perguntas lá, né? Estou acompanhando aqui, só tentando acompanhar. Então, no YouTube não teve perguntas. Não sei se alguém que está aqui no Zoom gostaria. Ok, estamos tímidos hoje, não tem problema, porque eu já fiquei pensando nisso também aqui. A gente falou do ser humano como foco, como centro nessa pedagogia, que esse ponto de partida. Falamos sobre artes, o aspecto da formação artística, ou dentro, né, do caminho da criança. E falamos agora desses eventos, né, que, de alguma maneira, tiram a escola do seu, aspas, vou colocar assim, do seu confinamento e leva para o mundo, leva, né, rompe aí os muros e vai para o mundo, literalmente, inclusive com esse aspecto, como tanto um quanto o outro realçou, de uma pedagogia com currículo social, né, que tem relações com a sua comunidade. Né? E eu fico pensando também aqui, gostaria de ouvir vocês, que eu acho que também isso é uma coisa muito forte, né? Essa narrativa onde cada um pode contar da sua experiência. Isso, nos nossos encontros aqui, tem sido muito rico. A gente teve muitos convidados que traziam as suas experiências. E eu fico pensando aqui para perguntar para vocês se vocês lembram, se vocês gostariam de contar algo marcante que vocês acham tipicamente Waldorf, né? No sentido da experiência que vocês viveram como professores, professoras, né? Dessa questão da relação da comunidade, da relação,
enfim, da relação humana aí, né? Que tem algo que vocês possam trazer, que vocês acham que é típico dessa experiência que a pedagogia Waldorf oferece? Desafio? Opa, o Vitor Valeria, começou. Valeria, do you want to go first? Valéria, você quer começar? Não, pode falar, a gente vai passando. Você agora fala, depois eu falo. Okay, well, thank you, Valeria. All right. Obrigado, Valéria. Tá bom. Então, Flávio, eu tive a oportunidade, como membro do Fórum Internacional da Educação Waldorf e como membro desse Fórum Internacional, nós nos reuníamos 2 vezes ao ano em lugares diferentes do mundo. E eu acredito que há uma experiência que eu vivenciei repetidamente em vários lugares que eu visitei. É o seguinte: sempre que você visita uma escola Waldorf, ou até mesmo uma escola que use a metodologia Waldorf, existe um ar especial em torno de toda a escola. E isso faz com que você tenha a sensação de que há algo especial acontecendo naquela escola. Você sempre consegue dizer, quando você entra em um espaço onde há atividades humanas e a vida humana está florescendo, essa foi uma experiência comum. Eu tive a mesma experiência em várias escolas Waldorf. E na maioria das comunidades que eu visitei, existe essa sensação que você tem. É algo extremamente único. É único das escolas Waldorf. É esse calor, essa sensação que faz com que você se sinta realmente bem-vindo dentro dessa comunidade humana. Para mim, isso é extremamente especial, muito especial. É uma qualidade única que você encontra nas escolas Waldorf. E eu acho que nós não podemos nos dar ao luxo de perder esse calor, essa sensação agradabilíssima nessas escolas, nesses lugares onde as nossas comunidades estão. Na minha opinião, é isso que precisa ser multiplicado, isso precisa crescer. Imaginem se todas as escolas do mundo tivessem essa experiência. Imagine se todas as comunidades do mundo conseguissem vivenciar, sentir esse calor. Aí sim nós poderíamos falar de um entrosamento espiritual que realmente fosse se expandindo e crescendo nas comunidades, nas escolas, na humanidade. E aí, então, só então nós poderíamos começar a perceber as mudanças desses problemas globais terríveis, enormes com que nós estamos lidando. Obrigado, Vitor. Essa palavra calor que o Vitor trouxe, ele é essencial. É essencial para o ser humano, né? Esse calor, sentir-se abraçado, aconchegado, bem-vindo. O calor traz esse... Agora, eu como euritmista, eu posso dizer que ele traz o B, né? Traz esse aconchego. Acolhimento, né? Acolhimento, né? E esse sentimento de fazer parte de uma comunidade, né? De fazer parte de pessoas que estão ali porque não é pelo meu filho, é pela escola, é pelo local onde o meu filho fica bem. Isso é muito importante, que é a ideia associativa. É o local onde todas as crianças estão bem.
E é isso que dá esse calor, né? Você fez essa pergunta por uma experiência, né? Então, eu vou falar de uma experiência de um aluno meu, eu como professora de euritmia, e ele era um aluno do jardim, hoje ele já está no fundamental, e os pais muito curiosos de saber o que era euritmia. E aí foi perguntar para o filho, mas como é? O que é euritmia? Aí ele olhou assim para o pai e disse, euritmia? Euritmia é príncipe, é princesas, é castelos, é tudo isso, papai. Quer dizer, há algo de tudo isso no que é feito com amor, sabe? Na arte, na beleza. Então, a criança ela faz um caminho diferente do adulto e o adulto não compreende mais a criança. Né? Os olhos e o sentimento da criança está muito mais próximo dessa arte eurítmica do que qualquer explicação que eu possa aqui dar. Outra falou, a avó mora em Portugal, e a avó ela falou para ela que a euritmia era a coisa mais linda do mundo, era uma oração. Então, assim, isso me deixa, assim, eu fico sensibilizada. Toda vida que eu falo, eu fico, assim, arrepiada, sabe? Porque é esse sentimento que faz com que essa comunidade tenha calor, em que a gente se sinta acolhido. É porque as crianças estão sendo acolhidas, né? Há algo delas que passa para nós e de nós, como adultos responsáveis e entendendo que esse ser humano em desenvolvimento é a coisa mais preciosa que existe e está nas nossas mãos. Eu falo aqui como professora, eu falo como avó, eu falo como mãe, né? Como um ser humano adulto que é responsável por ter o privilégio de ver esse desenvolvimento. Obrigado, Valéria. Então, bom, agora temos aqui uma pergunta, né, que está aqui entre nós, a professora Simone Leiser, que é lá da Escola Gran Saber, está aqui com a gente, e ela trouxe, ela gostaria de ouvir como cada um de vocês percebe, encara o caminho da espiritualidade nas escolas Waldorf na atualidade, na contemporaneidade. Essa é a pergunta dela. Acho que vamos para o Vitor, é isso? Fazemos a nossa rota aqui. É a vez do Vitor. So I think. Ok. Let me start with myself as a teacher. Bem, eu vou falar de mim mesmo como professor. Como um professor, eu sou convocado a sentir que eu estou num caminho constante de crescimento, que eu estou continuamente me desenvolvendo, que o potencial de quem eu sou não permaneça estático, mas que esteja em evolução constante. Eu creio que essas qualidades, essa qualidade do ser humano, da pessoa, de ser capaz de ser melhor e melhor, ou melhor do que eles já são. Eu acho que isso é o que é a verdadeira espiritualidade. Os minutos, o momento que eu começo a estar diante dos alunos, que eles possam ver em mim quando eu estou diante deles. É o que a Valéria disse, eles devem ver em mim a representação
dessa beleza, do bom, a representação também da verdade. Somente assim eu poderei estar diante dos alunos e passar para eles, mostrar que eu sinto, que eu sou afinado espiritualmente com o que eu faço, com o que eu crio. Eu creio que a educação Waldorf, de várias formas, ela faz com que os professores ofereçam esse caminho de autodesenvolvimento constante. Para mim, estes são os aspectos que têm a ver com o aspecto da espiritualidade que eu trago em mim. Quando eu faço isso dessa forma, eu tenho a oportunidade de desenvolver crenças fundamentais da forma que eu quero me ver vivendo. Essas crenças fundamentais, elas, de certa forma, me fazem abrir para o que o mundo pode trazer para dentro de mim. Essas crenças fundamentais que desenvolvemos nas nossas culturas, na vida que nós vivemos, são a base, a fundação, que nos ajuda a encontrar estabilidade em momentos de crise. Então, se não tivermos essas crenças fundamentais, centrais, como vamos viver? Então, eu creio que essa é a forma que eu vejo o caminho que eu tenho em termos do meu desenvolvimento espiritual no caminho da escola Waldorf, da educação Waldorf. Obrigado, Vitor. Obrigada, Vitor, também. Porque essa questão da autoeducação é um fator primordial. Eu creio que o Steiner coloca que toda educação é autoeducação, né? E isso é uma máxima, assim, para os professores, né? E o seu aluno, ele se autoeduca também. Isso é um ponto. Mas eu tenho que me autoeducar, né, numa concepção de que há algo divino em mim que eu reconheço e busco, que fala com o divino do outro. Do exemplo que eu falei agora, quando o meu aluninho, né, fala que é príncipe, é princesa, a outra falou que era uma oração, algo de divino saiu e falou com o divino dele. Então, isso é uma forma de você ter um contato com esse divino que há em mim e que fala com o divino do outro, né? E isso, para mim, é a questão da religiosidade. Eu reconhecer a divindade que há no outro e respeitá-la. E eu vou fazer esse caminho consciente de que isso é uma busca interior. E nós somos seres humanos também, que a gente pode resvalar, né, para algum lado que não seja tão divino, mas se eu estou pleno, se eu estou buscando, se eu faço da minha jornada, né, interior um caminho que eu reconheça as pedras, os espinhos, eu também estou indo para frente, né? Eu também estou me conscientizando e chegando a uma busca, uma autoeducação, né? Não é um caminho fácil, não é. É uma missão bem árdua, mas é uma missão que traz um processo aí que a gente tem que internalizar e ir buscando cada dia. Então, esse divino eu reconheço no meu aluno, no meu colega de trabalho, nas pessoas, no modo geral. E na Escola Waldorf é por aí o caminho. É isso que eu ia falar, me identifiquei também muito com o que o Vitor trouxe, dessa presença, vou chamar assim, né, do professor em sala, né, que é uma... eu sinto que esse é um desafio, e para qualquer professor, né, não só o professor Waldorf, dele estar ali inteiro, né, sempre, né, não é só de vez em quando,
né? Não é só quando dormiu bem, é sempre, tem que estar lá todo dia, né? E isso é um desafio. Faço uma relação com o artista, né? Quando sobe no palco, quer dizer, essa intensidade da presença, né? Para poder traduzir o que você vai fazer, né? Seja um músico, seja um bailarina, seja um ator ou seja um professor, né? Quer dizer, essa arte, como você também trouxe no começo, né, Valéria? Afinal, nós estamos falando disso, né? Da arte da educação, né? Como tudo isso tem uma intensidade que a gente precisa de um exercício diário, né? Então, eu gosto muito também dessa ideia, né, que a gente está o tempo todo nesse caminho da autoeducação, né? E eu fico realmente encantado de pensar como também isso vale para todo mundo que está nessa comunidade. A gente fala da criança, né? A gente fala né, do professor, da professora, quer dizer, do colegiado, né? E a gente teve, por exemplo, uma conversa aqui muito boa sobre formação de colegiado, onde a gente trouxe, por exemplo, alguns conceitos de Steiner, né? Cooperação mútua, prontidão para conviver naturalmente com boa vontade, ausência de rivalidade, interesse genuíno pelo trabalho do outro, preservar e estimular a amplitude de interesses, autocontrole. E eu fico sempre pensando que todas essas, vou colocar assim, qualidades, né? Elas precisam estar em todos, né? Dessa comunidade. Esse é talvez o grande convite para o exercício diário de convívio, né? A Escola Grão Saber teve logo no começo, 2016 para 2017, a gente trouxe alguns lemas e tentava sintetizar ideias para nós mesmos, né? Assim, o que resume a nossa escola, o que resume a nossa proposta, o que resume o nosso projeto. E teve uma que ecoou, e acho que ecoa até hoje, né? Que era convívio. Nossa, agora vai me faltar. Convívio e colaboração ensinam. Obrigado, Simone. Isso, convívio e colaboração ensinam, né? Isso ecoa até hoje. Eu fico sempre também me perguntando quando a gente fala desse tudo. 8h54, portanto, aí nós estamos a 5 minutos para terminar o nosso encontro, infelizmente. Vou fazer, então, um convite para vocês se despedirem, né? O que vocês podem aí, de maneira sucinta, né? O que vocês gostariam de colocar para a gente encerrar o encontro de hoje? Falo? Por favor, se você quiser. Olha lá, Valéria. Então, eu estou assim, bem Well, feliz dessa I'm nossa quite happy conversa. of the talk we have held today, Opa. or that we are holding today. Sorry. Desculpa, teve acho que alguma mudança de canal. Agora veio o inglês aqui para frente. Tá? Pode acho que continuar, Valéria. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje à noite, né? Convite maravilhoso, obrigada, Flávio. Adorei conhecer o Vitor, né? E eu, assim, vou trazer uma frase do Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, nordestino, que ele fala assim: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Aí o Steiner fala num livro
que a federação traduz para português essas preciosidades, né, que nós temos da toda a obra do Steiner pedagógica. E no GA 310, numa palestra, ele faz uma pergunta: o que é interiormente a coisa mais bela desse mundo? Aí ele diz que é certamente o ser humano em desenvolvimento. E para esse ser humano em desenvolvimento é preciso uma verdadeira arte pedagógica, que deve, por meio da vida que o educador desenvolve e faz desabrochar através do seu conhecimento do ser humano, fazer surgir um modo vivo de educar, a fim que a criança realmente receba vida em seu corpo, em sua alma, em seu espírito. Por meio da vida, provocar vida plena de vida. Então, é isso que eu trago para vocês e me despeço. Obrigado, Valéria. Oh, thank you so much, Valeria, for your... Muitíssimo obrigado, Valéria, pelas suas palavras muito profundas. Eu fiquei muito feliz por conhecê-la, por conversar aqui com vocês. Foi muito inspirador. Flávio, muitíssimo obrigado. Agradeço toda a equipe por terem me convidado e por terem me dado a oportunidade de passar algum tempo aqui com colegas de outras partes do mundo. Eu, muitas vezes, me sinto inspirado quando temos essas oportunidades de trocar ideias com pessoas que estão em lugares distantes do mundo. Com isso, nós começamos a sentir que não estamos sós no nosso trabalho. Como estávamos dizendo, nós somos uma grande comunidade de pessoas de todo mundo fazendo o mesmo trabalho, de muitas formas. Para mim, então, assim como a Valéria disse, eu não quero deixar vocês sem essas palavras profundas. Nós dizemos que uma vida social saudável só pode ser encontrada no espelho de cada alma humana, e aí toda a comunidade conseguirá ver. E quando na comunidade a parte boa de cada um está viva. Puxa vida, muito, 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 muito obrigado, Valéria, muito obrigado, Vitor. É isso, acho que a gente não podia ter terminado o nosso ciclo de melhor maneira, de ter esse, como o Vitor falou agora, acho que é isso mesmo, nosso desejo de encontro com as pessoas, de ter a chance de ouvir outras vozes. E esse foi o nosso exercício aqui ao longo dessa poética da educação, e que a gente planeja continuar para 2022, ter muitos outros encontros. Então, eu me despeço com até logo mais, porque eu espero realmente que a gente possa se encontrar em 2022 e que aqui também seja um lugar de encontros que gerem novos projetos. Eu acho que o encontro das comunidades, para nós, também é uma coisa muito importante, e esse intercâmbio de ideias, de presenças, de impulsos e, obviamente, do convívio é algo que a Escola Grão Saber acredita muito, que esse braço da escola, né, que a gente chama de escola livre, tentou fazer ao longo da pandemia, aqui, tentando criar essas conexões virtuais, porque era também o que a gente tinha naquele momento, mas que a gente espera realmente que a gente possa voltar para o presencial, porque ele é a fonte de tudo para nós, é a fonte da onde essa iniciativa que começou e que a gente quer continuar. Muito obrigado mesmo pelo encontro, pelas palavras. Fico aqui muito, muito feliz, que deu tudo certo. Obrigada, Flávio. Boa noite. Boa noite. Prazer enorme te conhecer, Vitor. Muito prazer mesmo.
Gratidão. Yeah, Sam, Valeria, thank you so much. A mesma coisa, Valéria. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Flávio. Agradeço também a equipe técnica que tornou tudo isso possível. Sem eles, a gente não teria conseguido fazer nada disso. Então, eu agradeço muito as pessoas que estão trabalhando nos bastidores. Muitíssimo obrigado. Isso que eu ia falar. Então, muito obrigado. Todo mundo que nos acompanhou, né, que está aqui também, acho que ainda insistiu em acompanhar a conversa. Muito obrigado, Meg Batalha e Márcia de Camargo, pela tradução fundamental aqui, nos ajudou muito. Eu agradeço muito mesmo a Ariane, que fez toda a produção dessa série, correndo atrás de muitas coisas, muitos detalhes importantes para tudo funcionar. Muito obrigado, Davi, muito obrigado, Tiago, que são os companheiros da Escola Livre, do que a gente consegue pensar e faz esse esforço para colocar no mundo. E, óbvio, muito obrigado toda a comunidade da Escola Grão Saber, o núcleo gestor, grupo gestor da mantenedora, que deram todo o suporte, todo o apoio para a gente transformar isso aqui em realidade. É isso. Muito obrigado, gente. Espero que até breve. Yeah, thank you. Bye. Valeu. Obrigado. Tchau.